No vídeo de hoje eu quero te ensinar um setup muito interessante, que na minha opinião é um setup sensacional. Esse setup ele vai trabalhar com dois indicadores muito famosos, que porém eu fiz o quê? Eu fiz um casamento entre esses dois indicadores. Eu procurei, da melhor forma, entender como é que eles funcionam e como é que eu poderia obter estatística positiva utilizando esses dois setups. Então, eu fiz essa união e eu obtive o chamado MACD envenenado. Eu apelidei com esse nome carinhoso porque eu realmente tenho um apreço muito grande por esse setup. E por isso eu chamo ele de MACD envenenado, tá? É um setup muito interessante que eu vou te ensinar hoje. Inclusive vou te mostrar as estatísticas dele para que você perceba que realmente esse setup ele tem um poder de nos indicar um ótimo ponto de compra no mercado, tá? Porém, eu queria antes dar um anúncio aqui, um aviso, que agora quem for aluno do curso vai ter acesso a um grupo no Telegram para a gente poder trocar umas ideias. Então lá tem bastante pessoal para a gente poder conversar, trocar umas ideias, trocar lá setups e falar das dúvidas, né? Então é um grupo muito legal. Por exemplo, hoje eu estava lá, coloquei um setup lá para o pessoal. Aqui um setup com volume financeiro, tá? É um projeto que eu estava fazendo, um código, que é o seguinte. Ele identifica, né, os casos de alto volume financeiro. Você vê aqui que ele identificou que essa barra era bem grande, né? Então ele pintou de verde bem forte. Quando ela é muito pequena, ele pinta de vermelho, né? Forte. E aí no caso, quando ela é média, né, ele pinta de laranja ou amarelo. Isso tudo vai depender da média móvel aritmética. Então eu compartilhei esse setup com o pessoal do grupo no Telegram, né? Essa regra de coloração tá lá para o pessoal copiar, os alunos. Então, né, é um grupo bem interessante, onde eu vou compartilhar códigos, estratégias. E eu compartilhei também esse setup aqui do Keltner Channels, um setup interessantíssimo, que ele trabalha com inversão de posição, tá? Porque ele já sai da venda, entra na compra, né? Fazendo essas inversões de posição. Então é uma estrutura bem interessante, que está lá no grupo do Telegram também. Então ficou bem interessante, tá? Para quem for adquirir o curso agora, tem esse grupo no Telegram aí, que também é um negócio muito legal para a gente poder trocar umas ideias e conversar lá, tá? Então se você ficou interessado, é só ver aí no link que está na descrição desse vídeo, que você vai ver tudo direitinho. Eu coloquei todas as informações lá, só você clicar nesse link se você ficou interessado, falou? Então, agora, deixa eu te falar como é que funciona o setup do MACD envenenado. Esse setup, ele vai precisar de dois indicadores, né? Como eu já falei, a gente vai precisar do estocástico lento no período 5, e aí, depois que a gente incluir esse indicador no nosso gráfico, a gente coloca lá o período 5, e a gente vai precisar marcar dois níveis, o nível de 70 e o nível de 50. A gente vai precisar só dessas duas linhas no estocástico lento no período 5. Tá? Esse daí é o primeiro indicador que a gente precisa. O segundo indicador é o MACD, tá? É o MACD linha. E ele vai ter que ser nessas configurações aqui, olha só. Você coloca aí uma média longa, período 20, uma média curta, período 10, certo? Essa daqui é a linha do MACD. E aí, a gente vai precisar também de uma média junto com esse MACD, tá? Então presta muita atenção, porque agora a gente está configurando nossos indicadores para fazer esse setup funcionar, tá? A média que vai ficar aqui junto com o MACD, ela tem que ser uma média aritmética, olha só, a média aritmética de 12 períodos. Então, tome muito cuidado aí de selecionar a média aritmética para a gente poder ter o setup correto do MACD envenenado, tá? Feito isso, a gente já tem os nossos indicadores no gráfico. Você colocou aí no seu Profit Chart, no seu qualquer gráfico que você esteja usando, né? Colocou aí. Então a gente já tem as ferramentas que a gente vai precisar para fazer o setup MACD envenenado. Agora presta muito atenção. Esse setup, ele é um setup muito interessante, que se ele for aplicado de forma pura, da forma que eu vou te falar, ele tem resultados ótimos no longo prazo, tá? Tem resultados ótimos. Porém, eu particularmente acho um setup interessantíssimo até para você fazer uma análise da tendência do mercado, porque estatisticamente ficou comprovado aqui por meio dos backtests que ele teve um desempenho muito bom, prevendo pontos de compra ao longo do tempo, tá? Fiz diversos backtests, isso que eu estou te falando é porque eu fiz testes e eu pessoalmente eu gosto muito desse setup, tá? Olha só como é que ele vai funcionar. Ele vai entrar na compra, ele só vai trabalhar na compra, tá? Isso aqui para gráficos diários e maiores aí. Ele nos permite ter uma ótima análise de pontos de compra. E olha só, você vai precisar que o MACD
esteja acima da média de 12 períodos, tá? A média aritmética. Ou seja, o MACD tem que estar aqui nos indicando que a gente está numa tendência de alta, né? Então você percebe que como ele estava acima da média, ele estava falando para a gente o quê? Que o mercado está em tendência de alta. Concorda comigo? Está acima da média, o MACD, então o mercado está em tendência de alta, certo? Perceba aqui que a linha verde acima da vermelha. Nesse momento que o mercado está em tendência de alta, o que eu vou fazer? Eu vou esperar pelos melhores pontos de compra de acordo com os sinais do estocástico lento no período 5. Então presta muita atenção. Agora que eu sei que o mercado está em tendência de alta por causa do MACD, eu vou esperar com que o estocástico lento no período 5 fique abaixo do nível de 50. Tá vendo aqui? Então olha só que legal. Dentro de uma tendência de alta, eu vou saber que o melhor ponto de compra é esse daqui, porque o estocástico lento ficou aqui, ó, abaixo de 50, tá vendo? 43. Então, por incrível que pareça, talvez você achou que isso daqui é simples, mas olha só, as estatísticas disso daqui nos mostram que esse é um setup muito interessante no longo prazo, tá certo? Mas aí você pode estar se perguntando, tá bom, eu entrei na operação, fiz a posição de compra de acordo aqui com esse sinal, como é que eu vou sair dessa operação? Então, é muito interessante, presta atenção. Depois que eu entrei na operação, eu vou esperar com que o MACD fique de novo abaixo da média. Ele tem que ficar abaixo da média. Nesse momento, eu vou entender que o mercado está revertendo, ele está mudando a direção, né? Já não estamos mais numa tendência clara de alta. E aí eu vou esperar o quê? Eu vou esperar que o estocástico lento no período 5 fique acima de 70. Então, quando isso acontecer, eu saio da operação, certo? Nesse caso aqui, ele deu essa operação para a gente. O mercado até que continuou subindo, né? Você vê que subiu bastante, tá? Essa daqui é uma das ações onde ele funciona, tem outras. Ele é um setup que funciona muito bem nas ações de banco, tá? Ações que têm alta volatilidade, ações de banco, ele funciona muito bem, né? Então, nessa operação aqui, ele deu para a gente um resultado de 20%, né? E eu vou mostrar para vocês as ações onde ele funciona, tá? Olha só que legal. Ele realizou uma operação de compra aqui nesse ponto, tá? Por quê? Você vê que o MACD estava acima da média vermelha, que é a média aritmética de 12 períodos. Então, ele realizou uma compra aqui por causa do estocástico lento no período 5. Olha só, o estocástico mostrou para a gente que esse daqui era um ótimo ponto de compra. E além disso, nós estávamos em uma tendência de alta. Então, você percebe que essa junção MACD e estocástico se juntou assim de uma forma tão perfeita que formou o MACD envenenado, tá? É um setup que, lógico, ele tem os defeitos dele, não é um setup perfeito como nenhum outro setup é, tá? Mas ele tem um funcionamento muito interessante e que eu particularmente gosto muito, tá? Você percebe aqui que ele fez uma saída incrível, né? Essa operação como um todo foi incrível porque ele acertou esse fundo aqui, né? E saiu aqui nesse topo. Então você vê que ele se livrou de toda essa queda do mercado. Olha só isso aqui. Você vê que o mercado desabou, né? O mercado desabou, olha só. Mais de 40%, chegou quase a 50% de queda e ele saiu na última hora, né? Então, ó, fez uma operação ótima aqui. Olha só. 23%, né? 24 quase. Então, ele saiu aqui porque a tendência virou, né? Olha só, o MACD aqui passou para baixo da média vermelha e o estocástico lento ficou aqui em cima do nível de 70, acima, né? Então ele saiu dessa operação. É um setup muito legal e eu vou te mostrar as estatísticas desse setup depois dessa crise, tá? Porque eu já fiz um vídeo sobre esse setup, tem aí no canal, porém foi antes de toda essa crise. Então eu acho muito legal eu mostrar agora, né, mais um vídeo mostrando as estatísticas, os ativos onde esse setup funciona, para você ver, né? Deixa eu colocar aqui outra ocasião que eu achei interessantíssimo o comportamento desse setup, que foi aqui na IRB. Como todos sabem, a IRB 3 ela passou por um momento bem difícil, né? Esse ativo ele sofreu muito, tá? Porém o MACD envenenado ele sempre funcionou muito bem na IRB, tá? Sempre funcionou muito bem. Então o que aconteceu? Você percebe que ele tinha entrado na compra, né? Pouco antes de toda essa crise. Olha só, porque ele entendeu que o mercado estava em tendência de alta, né, com o MACD acima da média vermelha. E aí o estocástico falou para ele que esse daqui era um ótimo ponto de compra, então assim ele fez, ele entrou na compra. E aí
veja só que interessantíssimo. Ele foi capaz de sair da posição no último minuto, tá? Bem em cima da hora, ele saiu da posição que ele tinha entrado. Então você vê que ele se livrou também, assim como o outro ativo, né, a WEG que a gente tinha visto, ele também se livrou de toda essa queda, tá? Mais interessante ainda foi que ele fez uma nova posição de compra muito interessante, bem aqui, olha só. Certo que agora, né, a IRB está voltando para cá, porém, o legal desse setup é essa capacidade que ele tem de mostrar para a gente pontos de compra e pontos de venda. Então, eu falo desse setup até mesmo como um setup subjetivo, para você fazer uma análise, identificar se o mercado está em tendência de alta ou de baixa, encontrar os melhores pontos de compra. Então, você vê que ele comprou aqui, ó, bem no exato fundo, né, na queda da ação. Você vê que ele chegou a dar aqui, ó, um resultado de 80%. Então, se você quisesse sair dessa operação, né, tinha todo direito, né, até porque um resultado desse de 80%, né, porém aqui ele não deu saída ainda, né, então a gente não sabe como vai ficar essa posição. Mas, de qualquer forma, esse setup ele vem funcionando no longo prazo de uma forma muito legal. Tá? Eu achei muito interessante o comportamento desse setup nas ações de banco. Tá? É lógico que ele tem os defeitos dele. Por favor, não estou falando que é um setup perfeito. Tá? Você vê aqui que ele tem defeitos, olha só. Está perdendo aqui, né, 30%. É um setup para longo prazo. Tá? Porém, o que eu quero frisar aqui é que esses dois indicadores, eles formam uma ferramenta de análise muito boa para a gente identificar a direção do mercado, certo? Isso com o aval das estatísticas. Que comprovam para a gente que realmente isso daqui funciona no longo prazo, tá? Então você vê que ele fez várias operações. E agora, chega de falar. Eu já mostrei para você como é que funciona o setup, o sinal de saída, né? Ele trabalha só com sinais, tá? Por meio desses indicadores. Eu vou fazer o quê? Eu vou executar um backtest devagar, te mostrando os ativos onde ele funciona e como foi o comportamento desse setup utilizando esses dois indicadores ao longo do tempo, tá? Então, confira o vídeo, continue assistindo aí que eu vou te mostrar agora. Então, eu estou aqui com o ativo BBDC4 na tela e eu utilizei esse ativo para fazer um backtest desde o ano 2000, aonde eu coloquei ele para fazer todas as operações obedecendo os sinais do MACD envenenado. E aí, esse backtest ele foi feito da seguinte forma. Ele tem um capital de 10 mil para entrar nas operações e ele começou a investir com esse capital. Todo o dinheiro que ele ganhou, acima de 10 mil que ele foi fazendo, ele sacou o dinheiro. Ou seja, se ficou acima de 10 mil, ele tira da conta. Entende? Agora, se por algum acaso, em algum momento, o dinheiro começar a ficar abaixo de 10 mil, ele deixa para lá, ele deixa o dinheiro ir caindo, né? Não tem problema. Até o ponto, né, se o setup começar a perder demais, ele pode até quebrar e parar de operar. E é dessa forma que foi feito esse backtest, tá? Foi com esse capital aí e sacando o dinheiro. E aí você consegue observar que essa foi a curva de capital ao longo do tempo. O setup veio funcionando ao longo de todo esse período, né? E aqui você pode verificar como é que ele sentiu essa crise aqui no mercado. Você vê que ele sentiu, né, teve uma queda aqui. Se você olha isso aqui no gráfico, realmente ele fez uma posição num ponto aqui, né, que realmente trouxe dificuldade, tá? Porém, quando você pega o setup desde o início, você vê que ele veio ganhando e vencendo ao longo do tempo, tá? Vamos observar aqui que a gente tem 65% de acerto, com um payoff de 1,66 e aí o total de operações 89 operações, um fator de lucro de 3,10. É muito interessante a gente saber que esse dinheiro sacado que eu incluí nessa programação, ele fica numa tela separada, ou seja, a gente não tem acesso a essa informação aqui nessa tela. Tá? Por quê? Porque isso é coisa de programação separada. Isso que eu fiz não está incluído nessa tela. Então, por meio dessa tela aqui, não tem como ter acesso à variável dinheiro sacado, né, que eu criei. A única forma de a gente ver essa variável é executando o código manualmente todo esse período para a gente poder observar quanto é que ele sacou, entendeu? No caso, eu posso fazer isso em outro vídeo, tá? Porque aqui eu quero executar vários backtests e mostrar os resultados. Então, você vê aqui que foi 89 operações, 65% de acerto com payoff alto, né? 1,66. Então, você verifica aqui, temos as operações que ele foi fazendo, tá? As operações aqui, tudo que ele foi fazendo ao longo desse período. E aí, essa daqui é a BBDC4 em gráfico diário.
Vou colocar aqui para a gente verificar a BBAS3. E aí você pode ver aqui a curva de capital na BBAS3. Olha que interessante que esse setup, desde o ano 2000, ele vem funcionando nesse ativo com uma curva de capital ascendente. Então é muito legal a gente verificar isso, tá? Você vê aqui que ele conseguiu 64% de acerto com um payoff de 1,27, ou seja, o payoff é a média de lucro dividido pela média de prejuízo. Ou seja, quando ele acerta, ele consegue ganhar mais do que o valor que ele perde quando faz uma operação errada. Tá? Por isso que o payoff dele é 1,27. E aí o fator de lucro 2,42, depois de um total de operações aqui de 97 operações, tá? Aqui com essa curva de capital. Então, é um setup muito interessante, que ele funciona muito bem nas ações de banco. E para isso, então, eu vou colocar aqui a YouTube 4 para a gente verificar. Então, olha só que legal essa curva de capital na YouTube 4, desde o ano 2000. Você pode ver aqui, né? Dia 24/7/2000 foi quando ele começou a operar. E desde esse dia, ele só vem crescendo a curva de capital. Você consegue verificar aqui o que ele passou nessa crise, né? Você vê que realmente ele teve uma queda aqui, mas nada que se compare ao quanto que ele já veio ganhando ao longo do tempo. Na verdade, você vê que ele já passou por momentos de queda antes, né? Olha aqui que ele teve uma queda aqui também. Então ele já está acostumado a passar por esses momentos, né? É interessante a gente ver a taxa de acerto dele, 71%, com um payoff de 1,21, depois de 94 operações e um fator de lucro de 3, né? Podemos arredondar, um fator de lucro de 3. O que eu acho interessante é a capacidade que esse setup tem de ter uma taxa de acerto alta com um payoff alto. Para quem não sabe, no desenvolvimento de setups, isso é uma coisa bem rara de se encontrar. Porque normalmente a gente vai achar um setup com taxa de acerto alta, mas ele vai ter o payoff baixo. E esse setup MACD envenenado, ele consegue conciliar as duas coisas. Eu tenho diversos ativos aqui que o MACD envenenado funciona e ele tem esse tipo de comportamento, de conseguir conciliar uma boa taxa de acerto com um payoff alto. Então eu realmente considero esse setup muito interessante. É um setup realmente muito interessante. E eu vou colocar aqui outro ativo que é a LREN3 para a gente verificar as estatísticas desse setup ao longo do tempo. Olha só que interessante. Esse setup ele não sentiu nada dessa crise aqui na LREN. Olha só que interessante. Ele não sentiu nenhuma queda e não teve nenhum prejuízo aqui nas operações, né? Então é bem legal a gente verificar isso. Vamos olhar aqui no gráfico e você vê, ele conseguiu sair da posição antes de toda a queda do mercado. Então a gente teve uma queda aqui de 50% e ele conseguiu sair bem em cima da hora aqui, né? Olha só que interessante. Então é um setup muito legal, com um funcionamento muito bom. E você vê que ele já montou uma posição aqui. Essa posição chegou a dar um lucro de 27%, tá? E isso daí, para a gente, mostra que o setup ele tem consistência ao longo de todo esse período. Olha só. Tá? Vamos verificar aqui que ele conseguiu 70% de acerto. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Por quê? Quando você olha para o payoff, você vê que ele tem um payoff quase 2, né? Um payoff se aproximando de 2. Então, conciliar uma taxa de acerto alta com um payoff alto é uma coisa muito rara. Ainda mais que o fator de lucro dele é 4,33. Isso é muito alto, depois de 80 operações. Então, é um setup que ele mostra para a gente que ele realmente consegue fazer boas operações ao longo do tempo. Certo? Isso daqui com capital de 10 mil, né? E ainda sacando o dinheiro. Ou seja, além desse capital aqui, também tem o dinheiro sacado, que ele foi sacando ao longo do tempo. Tá? Então, olha só que interessante. Como é que ele foi se comportando aqui. E esse setup é bem interessante. Eu vou colocar aqui para a gente observar a ITSA 4. E você vê aqui a curva de capital na ITSA 4. Olha que curva de capital ascendente, suave, né? Sem grandes estresses. Você vê aqui uma curva de capital que não teve momentos assim de grande estresse, tá? É certo que ela teve aqui, ó, um pouco de queda aqui, alguns momentos aqui também. Porém, quando você compara com outras curvas de outros setups, você vê uma curva bem suave, subindo ao longo do tempo. Então é bem interessante. Agora você vê aqui nessa crise que ele sentiu um pouco, né? Mas não foi nada que se compare a tudo que ele já fez ao longo do tempo, né? Não tem como a gente querer comparar essa queda que ele teve aqui com toda essa curva de capital ascendente. Então a gente vê, olha só, que ele fez 88 operações com 67% de acerto, um payoff alto de 1,75 e aqui o fator de lucro de 3,69. Temos aqui as operações dele, olha. A gente pode verificar e você vê aqui
todas as operações que ele foi fazendo ao longo do tempo, desde o ano 2000, olha só. Então eu vou colocar aqui agora para a gente verificar a Rent 3. E olha só que legal, olha que interessante. Esse setup na Rent 3 ele não sentiu nada da crise também. Olha só, ele não sentiu nenhum drawdown e continuou subindo aqui mesmo na crise. E o interessante, né, que a Rent 3, apesar de ser uma ação que subiu muito durante todo esse período, mesmo na queda, uma queda forte, o setup continua se mantendo bem firme, né, no seu funcionamento, tá? Olha só, tivemos uma queda aqui muito forte de 60% e o setup não sentiu nada. Ele tinha realizado uma ótima operação aqui com 22% de lucro e continuou ganhando, né? Mesmo nessa crise, mesmo nessa queda forte do mercado, ele continuou fazendo as operações dele aqui com 30% de lucro e aí ganhando, né? Então, a gente tem a comprovação matemática de que esse setup está funcionando aqui desde 2005. É muito legal a gente observar isso. Com 71% de acerto, payoff de 1,54, total de operações 63 operações e um fator de lucro de 3,86. Muito interessante observar como esse setup consegue conciliar essa taxa de acerto alta com esse payoff também alto, né? Para essa taxa de acerto, esse payoff aqui é um payoff ótimo, bem alto. Então é muito interessante perceber isso, tá? Isso aqui a gente está num gráfico diário. Está num gráfico diário. E eu vou colocar agora na IRB3. Então olha só que interessante, que coisa incrível. É certo que temos poucas operações aqui, 16 operações, isso não é muita coisa. Porém, é muito legal você ver que esse setup ele tem um desempenho ótimo. Olha só, 93% de acerto. E isso, claro, por causa das poucas operações que ele fez, ele tende a se normalizar ao longo do tempo. Mas mesmo assim, né, é interessante você perceber que ele não sentiu a crise na IRB. Olha só, como ele foi subindo aqui, continuou normal para ele, né? Olha só que legal. A gente vê que aqui, olha só, ele saiu bem em cima da hora e não teve essa queda brusca aí de 85%, ele não passou por isso, tá? Então você vê aqui a curva de capital que se mantém bem calma aqui, bem ascendente, suave, sem problema nenhum. Então vamos verificar aqui que o payoff dele 1,24, conciliado com uma taxa de acerto de 93% e um fator de lucro absurdo, né, de 18,59. É lógico que isso vai se normalizar com o tempo, né? Porque um fator de lucro de 18, né, não é uma coisa muito normal. Então eu vou colocar aqui outro ativo para a gente verificar, que é o EG3, um ativo muito bom nesse setup também. Olha só que legal a gente ver que eu estava falando do fator de lucro alto, né? Mas você vê que esse setup ele realmente tem uma característica de ter um fator de lucro alto. Porque aqui a gente tem um fator de lucro de quase 5, né? 4,60, depois de 73 operações. Então isso é ótimo. E o que eu acho mais legal ainda, que a gente tem uma taxa de acerto aqui 79%, tá? Com um payoff alto. Olha isso, 1,19. Muitas vezes, uma taxa de acerto dessa daqui, quase chegando a 80%, já é motivo para um payoff baixo. Payoff, né, normalmente de 0,80 a 0,90, por aí. Uma taxa de acerto de 80% e um payoff de 1,20, isso daqui realmente é uma coisa muito interessante de se observar. Depois de 73 operações. Olha só a curva de capital e mais uma vez eu posso te afirmar que esse setup não sentiu a crise aqui na WEG. Olha só que interessante. Olhando aqui na curva de capital, talvez você nem perceba que ele passou por uma crise absurda, como aqui no gráfico. Olha só, ele se livrou de toda essa queda aqui de quase 50%. Tá? Então, é um setup interessantíssimo que funciona em diversos ativos e que nos permite fazer uma ótima análise do mercado de pontos de compra. Isso aqui que eu estou te mostrando é uma curva de capital desse setup desde o ano de 2001. Então, ele tem comprovação matemática, né, há bastante tempo. Olha só. Então, eu vou fazer o quê? Agora eu vou colocar aqui a EQTL3 e você pode verificar que ele também tem uma taxa de acerto alta de 75% aqui na EQTL3, com um payoff de 1,43 e depois de 53 operações. O fator de lucro 4,40. Então, com as estatísticas aqui de excelência, ótimas estatísticas. E mais uma vez, eu posso te afirmar que esse setup não sentiu nada da crise aqui na EQTL. Posso até repetir, talvez olhando na curva de capital, você nem perceba que esse setup passou por uma crise absurda, né, no mercado. Olha só.
Então você vê aqui essa queda brusca e esse setup não sentiu nada. E ainda, para poder brincar com a nossa cara, digamos assim, né? Ele fez uma posição bem no fundo aqui do mercado, né? Então, ele praticamente brincou com o mercado aqui, né? Evitou toda essa queda e descobriu aonde que era o fundo, né? Como você pode ver aqui. Então, é um setup que ele funciona muito bem. Ele chegou a dar aqui um resultado de 22%, saiu aqui com um resultado de 12%. Setup interessante, ele consegue se comportar muito bem em diversos momentos, como você vê aqui uma operação que ele deu de 23%. Então, é um setup que ele tem uma estatística muito boa, ele funciona muito bem em determinados ativos, tá? É lógico que ele tem os defeitos dele, mas funciona muito bem, tá? Então, eu estou aqui na CSAN3, certo? E aí você pode verificar essa curva de capital e mais uma vez eu posso te dizer que essa curva subiu, né, muito bem ao longo do tempo e não sentiu nada dessa crise. Verifique aqui, olha, que nós não tivemos nenhuma queda nessa curva de capital neste momento tão difícil que passamos aqui no mercado, né, com essa crise. Verifique só que essa curva de capital se manteve ascendente, mesmo passando por um momento de queda muito forte. E aí você vê aqui que ele saiu bem em cima da hora, evitando uma queda de 50% no mercado e fez aqui uma posição que no momento está dando um resultado de 14%, né, de 12%. Então é um setup com funcionamento muito bom e com comprovação matemática ao longo do tempo, né, um setup interessantíssimo, certo? Acho muito legal a gente ver que ele não sentiu essa crise, isso é muito interessante, já que ele é um setup que ele não tem stop, ele não tem alvo, e ele trabalha só com os sinais dos indicadores, né? Então é bem interessante a gente ver isso. Olha só que legal, 64% de acerto, payoff de 1,67, fator de lucro 2,99, podemos arredondar para 3, né? Ótimo, com total de operações 67 operações, certo? Olha só que legal. Mais uma vez, eu gostaria de repetir que esse setup ele concilia taxa de acerto alta com payoff alto. Isso é algo muito interessante, certo? Isso aqui eu estou no gráfico diário operando na compra, por isso é um desempenho ótimo, né? Como você pode verificar aqui, passando por essa crise, ele só teve ganhos aqui, olha só, 10% de lucro, 30% de lucro, 1,45, 9,22 de lucro, 4,18% de lucro, e aí ele foi ganhando, né? E agora, por fim, conseguiu uma posição de 17% de lucro, que no caso ainda está em aberto nessa posição. Ainda está em aberto, né? E aí eu vou colocar aqui para a gente verificar agora o gráfico da ESG3, que é outro ativo que esse setup funciona muito bem. E aí, eu gostaria que você observasse mais uma vez, tranquilamente, que esse setup não sentiu essa crise. Observe só como é que ele se comportou de uma maneira muito suave, né, em toda essa queda do mercado. Ou seja, o mercado estava desabando, né, quebrando, tudo caindo, e ele não sentiu nada, tá? Sendo um setup tão exposto, né, que opera sem stop, sem nada, e mesmo assim, ó, a curva de capital aqui ascendente ao longo do tempo, vencendo, né? Olha só que legal, que eu posso te mostrar aqui, que mais uma vez, eu vou repetir, mais uma vez, esse setup, ele praticamente brinca com a nossa cara, né? Brinca com a nossa cara, acertando o topo e acertando o fundo. Eu não tenho o que dizer, isso daqui eu estou te mostrando, realmente é o setup do MACD envenenado. Essas estatísticas são reais, certo? E é por isso que eu chamo ele de MACD envenenado e tenho um carinho muito grande por ele. Por quê? Ele acertou o topo do mercado, evitou uma crise de 30% e ainda, como se não bastasse, né, evitar toda essa crise, ele vai lá e brinca com a nossa cara e monta aqui uma posição bem no fundo dessa crise. É certo que a gente não sabe como vai ficar, né, ainda isso daqui, mas o fato é que ele montou uma ótima posição aqui que chegou a dar 10% de lucro, né? Então é bem interessante a gente ver esse comportamento dele, que é um comportamento muito interessante. Temos aqui 84 operações, 61% de acerto. E mais uma vez, esse setup dá um show de comportamento, né, de um funcionamento extremamente diferente dos outros setups. Porque aqui a gente tem taxa de acerto de 61% com um payoff de 2,39, um payoff alto. E o fator de lucro de 4. Tá? Então, são números ótimos, com uma curva de capital ótima, subindo ao longo do tempo. E ainda mostrando para a gente que ele continua consistente mesmo na crise. Tá? Mesmo na crise, ele continua consistente e suportando. Por isso que ele vem funcionando há tanto tempo. Né? Então, eu vou colocar aqui mais um ativo, ITSA3.
E aí você tem aqui essa curva de capital, tá? Uma curva de capital ascendente ao longo do tempo. Você pode ver que ele veio subindo, isso daqui é desde o ano 2000. E aqui a gente tem, olha, 73% de acerto, payoff de 1,26, fator de lucro de 3,44 e número total de operações, 71 operações. Até o momento, das que eu te mostrei, a gente não viu nenhum payoff abaixo de 1. Tá? E a gente não viu nenhuma taxa de acerto abaixo de 60%. Ou seja, esse setup ele consegue conciliar as duas coisas muito bem. Taxa de acerto e payoff. Tá? E aí, a gente tem aqui, né, a curva de capital, as operações. E aí é isso então. E eu vou colocar aqui mais um ativo para a gente poder finalizar esse vídeo. Mostrando aqui os ativos onde esse setup funciona. Vou colocar aqui a Vivid 3, que você vai poder verificar a curva de capital. E aí, olha só que legal. Que legal, a gente tem aqui uma curva de capital ascendente ao longo do tempo, vencendo, né, acertando as operações, conseguindo ótimos lucros. Aqui ele não sentiu a crise também, mas muito por causa do gráfico da Vivid também, né, que não sentiu muito também. Né? Você vê aqui que, apesar da alta volatilidade, ela não foi uma ação que caiu muito. Né? Você vê que ela teve uma queda até pequena, certo? Então, é um setup ótimo com um funcionamento incrível. E aqui nós temos os resultados desse setup aqui na Vivid 3, 82 operações, 68% de acerto, com payoff de 2,18. Mais uma vez, payoff alto e taxa de acerto alta, com fator de lucro de 4,70. Certo? Então, é um setup realmente muito interessante. Tá? Você pode verificar aqui todas as operações que esse setup foi fazendo ao longo do tempo na Vivid 3. Então, é um setup muito interessante que eu estou te mostrando como ele funciona. É lógico que esse setup ele é suscetível a erros. Eu não estou falando que é um setup perfeito, não estou falando isso, mas eu estou te provando por meio das estatísticas que ele funcionou ao longo do tempo. Então eu quero que você preste atenção nisso, que a gente precisa saber as estatísticas dos setups, tá? Estou te mostrando esse setup, mostrando as estatísticas dele. E aí eu te mostrei os ativos aonde ele funciona. No mínimo, eu creio que talvez você possa concluir que esses dois indicadores eles têm uma capacidade muito boa de nos fornecer pontos de compra no mercado. E para isso eu te provei por meio das estatísticas como é que se a gente operasse apenas esses dois indicadores, com esses sinais que eu falei, como é que a gente teria uma curva de capital ascendente ao longo do tempo, certo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Para você que ainda não conhece, eu te convido a conhecer a nossa loja de setups, tá? Porque aqui nós temos alguns produtos muito interessantes que eu estou compartilhando aqui, esse trabalho que eu faço com vocês, tá? E eu queria falar com você a respeito do curso aqui que eu tenho, desenvolvendo setups para vencer na Bolsa de Valores. Nesse treinamento, eu disponibilizo aqui um curso de desenvolvimento de setups, onde eu vou te ensinar como fazer backtests e testar estratégias. Então é um curso bem interessante e veja aqui que é um curso de desenvolvimento de setups, né, com 8 horas de aulas, um combo de 17 estratégias prontas para copiar nessa ferramenta que eu utilizo para fazer backtest, né, que no caso é o ProfitChart, tá? E aí você vai precisar do ProfitChart para poder fazer o curso, né? Tem aqui um e-book de 40 páginas que eu escrevi, né, ensinando aí conceitos que eu fui aprendendo ao longo do tempo, com muito trabalho e suor sempre, né, que é assim que funcionam as coisas. E eu vou estar te passando esse curso por um preço muito interessante, tá? Você ainda vai ter acesso a um grupo com alunos e eu, né, no caso, professor, no Telegram, tá? Então a gente vai estar lá, sempre trocando uma ideia, fornecendo setups, estratégias lá no grupo do Telegram para quem adquirir o curso. Então, fica ligado nesse curso, porque aqui no caso, olha só, você vai ter aqui, ó, várias estratégias para você poder copiar, tá? Uma coleção pronta de 17 estratégias exclusivas para você copiar. E o mais interessante, cada estratégia ela vem acompanhada de um relatório detalhado com o nome da estratégia, a característica dela, né, se tem taxa de acerto alta, com payoff baixo, tudo, eu coloco lá o lado das operações que ela opera, a modalidade, se é day trade, se é swing trade, e mais os ativos em que ela funciona. Então eu vou te dar 17 estratégias com todos esses relatórios aí, tá? E aí olha só, essas estratégias estão aqui catalogadas, eu tenho um setup caçador de fundos, setup que trabalha, né, com Nelogica Bottom Finder, tá? Temos o setup Dave Landry, o setup de cruzamento do ADX, setup de cruzamento do MACD, um setup com a VWAP, né, que fecha embaixo, fecha em cima. Eu vou ensinando tudo, né, ao longo do curso. Candle triplo mais o alvo com true range. Eu ensinei uma forma, eu te dei um código aqui no caso, né, que trabalha aí com um sinal de candle triplo e ele faz um alvo com true range, tá?
Ensinei o setup preço de fechamento de reversão, setup com as bandas de Bollinger, né? Bandas de Bollinger frenéticas, que ele faz uma inversão de posição, né, nas bandas de Bollinger. Isso tudo eu fui fornecendo, o famoso setup 123. Ensinei o setup do estocástico 777, o setup do Keltner Channels rápido, cruzamento das médias 13,48 com saída parcial, setup do Keltner Channels frenético, que no caso é a mesma ideia da banda de Bollinger, só que ele trabalha com o Keltner Channels, né? E ensinei, olha só, um setup incrível, muito legal para o pessoal de day trade, que é o candle triplo mais uma mega condução com high low, que no caso, depois que ele está dando determinado lucro, né, ele começa a subir o stop com high low. Então você pode selecionar a pontuação que você quer que ele esteja dando lucro para você começar a subir o seu stop. Então, interessantíssimo essa estrutura que eu já vou te fornecer lá no curso, só você copiar e colar, tá? Bollinger, fecha dentro, fecha fora, o setup famoso das bandas de Bollinger está lá também. Setup do dia do mês para swing trade, para testar aí os dias do mês, quais são os melhores dias, né? Setup do candle forte com alto volume financeiro. Pessoal que gosta de trabalhar com volume, eu vou dar um setup lá com isso, tá? E aqui você pode ver o que você vai aprender no curso, né? Isso tudo aqui, ó, esses módulos todos serão 8 horas de aula, tá? Bastante aulas aqui detalhadas, eu fui ensinando detalhadamente o que eu aprendi ao longo do tempo, né? Sempre com muito esforço e suor, tudo que eu aprendi. Estou passando isso tudo para você, tá? Para você. E olha só, mais interessante, ficou com dúvida durante o curso? Não se preocupe. Pensando no apoio ao aluno, criamos uma sala de aula exclusiva para os alunos do curso. Trata-se de um grupo no Telegram com o professor e todos os alunos. Dessa forma, será possível conversar com outros traders e ainda tirar suas dúvidas, entendeu? Então, tudo isso daqui eu estou te passando por esse preço aqui, olha só. 12 vezes de R$ 29,13 ou 299, tá? Estou te passando por esse preço, esse conhecimento que eu fui adquirindo com muito esforço e suor, tá? Todo esse trabalho que a gente leva tempo para produzir isso daqui, né? Para aprender isso daqui que eu estou te falando, eu levei tempo e eu estou te passando por esse preço, tá? Tudo isso aí que eu aprendi ao longo desse tempo todo, né? Tá no link desse vídeo, tá aí na descrição, só você acessar se você se interessou. E é isso daí, agradeço a todos que assistiram ao vídeo, desejo boa sorte a todos e é isso daí. Nos vemos aí no próximo vídeo.